Bem, eu gosto de ler seleções antigas. As revistas antigas, elas mostram, como jornais antigos, o que na época era notícia, o que a cultura humana publicada, né, dizia e quais eram as diretrizes da época. E assim, acabei vendo essa propaganda aí da CAPEM. Bem, vendo isso aí, eu não pude deixar de lembrar do Monte Pio da família militar. Esse Monte Pio faz parte da minha história, porque logo que ele foi fundado, o meu pai se filiou ao Monte Pio da família militar e veio, na época, até conversar comigo, filho mais velho, lá em Blumenau, feliz, porque disse que se ele morresse, talvez ele já tivesse a intuição de que a saúde dele não era lá grande coisa, minha mãe estaria tranquila, segura, com uma aposentadoria até similar à de um oficial do Exército, num grau lá que eu não lembro. Infelizmente isso não aconteceu. Meu pai morreu em 1966, dia 27 de novembro, de câncer, que ele descobriu 3 meses antes. E alguns anos depois, poucos anos depois, o Monte Pio da família militar, aquilo que a minha mãe deveria ter para garantir a vida dela, já não era suficiente. Então, o famoso Monte Pio não garantiu nada. E aí também é óbvio a minha preocupação hoje com as fundações. Estou aposentado, tenho direito a uma aposentadoria. Houve uma evolução muito grande em relação ao que existia, né? Aos Monte Pios daquela época, mas a gente sente que, infelizmente, até as fundações carecem ainda de uma vigilância maior. Existe a Previc, mas em uma semana os gestores de uma fundação pública podem causar um prejuízo muito grande. E de prejuízo em prejuízo, acabar quebrando a fundação. Então, e o drama da fundação é que ela é mantida, em parte, pela patrocinadora. Quer dizer, em vez de dar um aumento de salário para os seus funcionários, eles aceitam a condição de contribuírem mensalmente para um fundo que adiante irá cuidar da velhice deles. Muitos dizem, até diretores de fundações, que eles não gostariam de perder. Mas nós vemos que com esses paraísos fiscais, está aí a Polícia Federal mostrando inúmeros casos de delinquência, de estelionato, sei lá qual o nome jurídico que pode se dar a isso, roubo, de estatais e coisas similares, gerando depósitos imensos na Europa, em lugares protegidos. Nem sempre no banco, mas comprando. Fazendas, empresas, imóveis no exterior. E assim, tendo cobertura, pelo menos a hora que saírem da cadeia, para uma velhice
até risonha e feliz. Então nós temos que ter muito cuidado com aposentadorias e as fundações. As eleições vêm aí. Tá? Então, não podemos, não devemos esquecer o que aconteceu. Mas os mais jovens, evidentemente, não têm memória, porque não viviam nessa época, Montepio da família militar e outros. Uma vez, inclusive, eu saí de Curitiba para Porto Alegre e ao meu lado sentou um diretor de um desses Montepio, não desses dois, de um outro. E o indivíduo, acho que tinha bebido demais, foi falando daqui até Porto Alegre. Quando o avião começou a descer, eu acho que o álcool sumiu, de repente ele percebeu que tinha falado demais e entrou num silêncio sepulcral. Mas, resumindo, contou as facilidades que eles tinham de enganar o povo. Quando eu cheguei em Curitiba, disse para minha esposa, vamos parar de pagar Montepio de família militar, que eu também era associado, e outros similares, se existirem, nós não vamos entrar, porque a legislação, a vigilância, a fiscalização dessas entidades, naquela época, década de 70, era a pior possível. E hoje, será que mudou muito? Não? A gente fica ouvindo histórias aí que são escabrosas e vendo pessoas que a gente conhece a biografia delas mandando em fundações, em coisas assim. Então, gente, esse ano, com as eleições e com o Ministério Público, com representantes, com tudo que nós pudermos, nós temos que cuidar, porque é lógico, quem está trabalhando, está vivo, está vivendo bem, ou pelo menos tem um emprego. Mas o futuro das viúvas ou dos viúvos vai depender muito da qualidade, honestidade, seriedade, competência dos sistemas de aposentadoria em que estaiarem, em que apoiarem o futuro pessoal e daqueles que a gente quer protegidos, inclusive do Sistema Nacional de Seguridade. Ele tem uma série de fontes de recursos e nós fomos enganados. Quando criaram o INSS, o FGTS, etc., no início pagando em cima de 10 salários mínimos, depois 20, a gente sempre pensava, não, isso aí vai dar uma boa aposentadoria. Só que o dinheiro da gente foi gasto até em coisas, se não me engano, no canal da Gameleira e coisas desse tipo. E sumiu. Então hoje a aposentadoria, que deveria ter um tremendo suporte de investimentos feitos ao longo da nossa vida, fica dependendo da contribuição mensal que existe. E foram incluindo no sistema pessoas que nunca contribuíram para a aposentadoria, o que até é justo, mas sem nenhuma compensação fiscal ou de recursos adicionais para compensar aqueles que, desde o início do Sistema Nacional de Seguridade, aceitaram a aposentadoria dentro de um modelo federal. Não houve por aí uma série de decisões e ações que, se fossem auditadas para valer, iriam colocar muita gente chique na cadeia. Para a sorte desses bandidos, muitos que ainda estão vivos, já ultrapassaram, os crimes prescreveram, já estão com idade
além daquela que permitiria uma punição exemplar, e outros já morreram. Então nós não podemos repetir erros, né? A eterna vigilância é a garantia de uma velhice tranquila, né? Os futuros aposentados, os futuros idosos têm que aprender a exercer sua própria capacidade de vigilância. Não confiar em repartições públicas. Isso é besteira. Que elas são cooptáveis, elas são têm influência, elas são afetadas pelo processo político, que no Brasil está muito longe de ser confiável. Então, a segurança, a felicidade, a saúde dos brasileiros depende da mobilidade, da vigilância que puderem exercer, tá? Para não ficarem depois, como muitos que acreditaram nos Montepios, depois se sentiram como abandonados, lesados, perdidos.